Por favor, vamos receber Jaqueline Guerreiro, GEMA, RBA, Rio de Janeiro. Boa tarde, pessoal. Sou Jaqueline Guerreiro, sou do Rio de Janeiro e educadora ambiental há muitos anos. Eu estou aqui no papel de moderadora, mas é uma moderação diferenciada, né? Então, a proposta é que a gente traga algumas reflexões, um pouco num toró de palpite de tudo que a gente ouviu. Em primeiro lugar, eu queria trazer uma questão sobre o próprio conceito aqui falado, principalmente nessa mesa, de educação climática. Eu sou de uma geração que elaborou o Tratado Internacional de Educação Ambiental de 1992. Eu estava lá. E o Tratado Internacional de Educação Ambiental, que foi elaborado no Fórum Global, obrigada, eu estava aqui aperreada de cair, que foi elaborado no Fórum Global de 92, que foi aquela dimensão da sociedade civil da chamada Rio 92, nós fizemos muita questão de construir esse conceito, educação ambiental. E esse Tratado Internacional de 92, ele é a base de todas as políticas públicas estruturantes do nosso país. No Brasil, esse tratado foi efetivamente a base, né, que fundamentou e ainda fundamenta todas as nossas políticas públicas estruturantes de educação ambiental. Então, esse termo, para nós, é um termo bastante caro, e ele traz toda uma perspectiva das lutas dos territórios, dos diálogos das lutas desses territórios, dos sujeitos engajados desses territórios, principalmente na América Latina. E é um conceito que vem a partir de todas as postulações freirianas, do Paulo Freire. E aí, agora, nós temos, então, esse conceito que está se estabelecendo, que é de educação climática. Então, eu trago essa reflexão, não é uma interrogação, não é uma resposta, é uma provocação para que todos aqueles atores sociais, principalmente na gestão pública, que vem trazendo, que vem incorporando, que vem alimentando a robustez desse conceito de educação climática, faça uma reflexão alinhando este conceito às políticas públicas estruturantes de educação ambiental, que algumas, principalmente aquelas mais recentes ou que foram revisadas, por exemplo, o Programa Nacional de Educação Ambiental, que foi revisado pela segunda vez em 2017, já traz a importância da temática climática, da temática das emergências climáticas para qualquer ação de educação ambiental. Então, é a primeira questão que eu gostaria de trazer. A segunda questão, que não apenas apareceu com o senhor Michel, o senhor Ulisses, principalmente o senhor Ulisses, mas que apareceu em outras falas, que foi recorrente em outras falas, desde o início da manhã de hoje, são os ODS. E também a minha primeira reflexão, já que essa mesa tem essa perspectiva da educação, que também precisamos, efetivamente, fazer uma discussão conceitual, alinhando os ODS às ações de territorialização desses ODS, tá, à luz das políticas públicas estruturantes de educação ambiental. Porque os ODS estão na seara conceitual do desenvolvimento sustentável, que é o conceito da ONU. E a ONU tem
uma dimensão deste conceito específica para a educação, que é a educação para o desenvolvimento sustentável. Porém, as políticas públicas estruturantes de educação ambiental do nosso país, tanto a nível federal, quanto estadual e quanto municipal, não se referem a desenvolvimento sustentável. Quando elas efetivamente, em sua grande maioria, estão alinhadas ao Tratado Internacional de Educação Ambiental e à Política Nacional de Educação Ambiental, o conceito não é desenvolvimento sustentável, é sociedades sustentáveis, são territórios sustentáveis, é sustentabilidade. Então, há uma necessidade de que façamos, a nível local, a nível efetivo das ações nos territórios, de que forma a gente pode esgarçar esses ODS à luz do que, para a gente, é sustentabilidade. Então, é a segunda questão que eu gostaria de trazer para vocês. Eu gostaria de... É um grande toró de palpite, né? Eu fui aqui rabiscando de forma caótica, a partir da fala do senhor Michel, trazendo assim, algo que eu achei muito interessante. Eu sou sociedade civil engajada. Quando falo em empresa, eu já começo a me coçar toda, né? Então, Mas eu achei muito interessante, né? Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem alguns princípios muito robustos. Um deles, por exemplo, é a questão da visão sistêmica. Outro princípio é da prevenção e da precaução, da ecoeficiência e da cooperação. Alguns dos princípios, existem outros. E eu achei interessante, na fala do senhor Michel, quando ele apresentou as 8 dimensões da AMEC, a concretude desses princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos. Também vislumbrei na fala do senhor Michel a importância não dita, mas refletida do que é a educação ambiental nas políticas públicas estruturantes de educação ambiental e a educação ambiental na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz a perspectiva antes dos 3 R's e agora dos 5 R's. E aí eu vislumbrei na fala do senhor Amec essas questões. Eu queria trazer uma cutucação para o senhor Michel, quando ele, em uma lâmina, falou de escolas, né? Nós temos o conceito de escolas sustentáveis. Não se tornou uma política pública pelo governo, né? Pelo instituído, mas ela até hoje é uma política pública do cotidiano, de nós transformamos escolas, caminhando para escolas sustentáveis, uma transição para as escolas sustentáveis. E esse conceito, no Brasil, ele se estruturou num tripé, em 3 dimensões. Currículo, que é a educação ambiental formal na escola, uma gestão participativa, democrática, que fortalece o controle social na escola, e a estrutura. E eu também vislumbrei na fala do senhor Michel um alinhamento, quando ele fala do que a AMEC faz nas escolas, com esta dimensão do conceito de escolas sustentáveis. Como você sensibilizar a escola para mudar a sua estrutura numa transição para um território sustentável, uma escola sustentável. É só uma cutucação, não sei onde é que está o senhor Michel, não sei se ele vai aceitar, mas não briga comigo, não. Eu queria trazer também uma questão para o senhor Ulisses, que está nos acompanhando virtualmente, né? Eu achei muito interessante a fala dele,
na minha leitura, né, eu consegui traduzir um pouco da fala muito candente, né, do seu Ulisses, quando eu alinhei a sua fala a dois conceitos, de ciência cidadã e de ciência aberta. Eu acho que esses dois conceitos também se alinham a outras falas anteriores, né? A ciência cidadã, quando traz a importância dos diferentes saberes, né, num diálogo efetivo, real, de verdade, com outros saberes, no processo da investigação científica, não é só antes ou depois. Né? Eu acho que isso são pesquisas e são realidades em algumas universidades muito interessantes. E de ciência aberta, né? E ele falou umas 3, 4 vezes na palavra justiça. Né? E o conceito de ciência aberta traz exatamente essa questão do engajamento de não cientistas nas atividades de produção e de análise dos conhecimentos, dados e informações durante o processo da pesquisa científica. Então, eu achei bastante interessante ouvir a fala do senhor Ulisses à luz desses conceitos. Eu vou fugir ao protocolo, aproveitando o Arduino está aqui, e trazer uma última questão para vocês. E para nós mulheres, que somos, acho que a maioria aqui, mas não a maioria aqui em cima. São quase 50 falas de homens e menos de 10 falas de mulheres aqui em cima. Estamos falando de mudanças climáticas, emergências climáticas, crise climática, educação climática. E eu queria trazer alguns dados que eu também, desculpa o caótico, eu fiquei lembrando, para a gente pensar, né? As mulheres são um dos grupos mais vulneráveis à crise climática. São as mulheres, tá? E as mulheres são as responsáveis pelas tarefas do cuidado da vida, a economia do cuidado, a sobrevivência, a segurança hídrica, a segurança alimentar, o bem-estar. Ainda são as mulheres responsáveis pela economia do cuidado. E as mudanças climáticas atingem principalmente as mulheres. Eu peguei uns dados aqui, 80% das pessoas deslocadas pelas mudanças climáticas são mulheres. Isso por pesquisas. Tá? Durante a pandemia, foram principalmente as mulheres de todas as classes sociais, de todos os grupos sociais, que largamos o nosso trabalho para cuidar dos filhos, dos idosos, dos doentes, da família e dos agregados e dos parentes e dos vizinhos. Foram as mulheres as principais engajadas nisso. Tá? Então, a solução para as mudanças climáticas tem que levar em conta a desigualdade. O machismo estrutural nos retira dos novos empregos verdes. Eu sou educadora ambiental engajada, então economia verde me traz arrepio, mas mesmo considerando a importância da economia verde numa transição para a sustentabilidade, os novos empregos verdes nos são retirados. Eles são mais de 70% estão com os homens. Então, o racismo institucional, estrutural, ambiental, também afetam principalmente as mulheres. Só que de 3 em 4 mulheres já estão engajadas no protagonismo em ações regenerativas. Nós já estamos lá, cuidando da água, cuidando da alimentação ainda, da economia do cuidado, como eu falei. Então, e o último dado,
59, tudo isso em relatórios, tá, gente? Vocês podem achar. 59%, gente, 59% dos casos de violência de gênero estão ligados a questões ambientais e climáticas. Então, é necessário que nós, mulheres, realmente ocupemos, tá, em condições de igualdade as obras, tá, as políticas públicas, os espaços do direito, o planejamento, a mobilidade, as políticas e as ações relacionadas às mudanças climáticas, seja na gestão pública, seja na dimensão da educação, seja na dimensão da economia. Então, desculpa se eu ultrapassei meu tempo, eu queria trazer essa cutucação aí para vocês. Obrigada.